O som dos tiros ainda rodava na cabeça de Lívia, 19 anos, quando ela empurrou a porta da casa torta, enfiada no meio do mangue escuro, com a água barrenta lambendo os degraus rachados e o mato fechando a passagem atrás deles. Atrás dela, os irmãos, Caio 15, Nanda 12, Biel 9 e Joana 5, vinham ofegantes com a roupa pesada de lama e suor, cada um agarrado à própria mochila como se largar qualquer coisa pudesse custar caro demais naquela noite. Por dentro, o lugar cheirava a madeira podre, sal velho e pano úmido. O ar grudava na pele, e só se ouvia o coachar distante dos sapos, o bater grosso da maré nos pilares e o estalo lento das tábuas cansadas sob os pés. A mulher que prometera aquele esconderijo seguro já tinha sumido na escuridão quando Lívia puxou os irmãos para o centro da sala e sentiu o chão vibrar. Um gemido grave subindo debaixo da casa, como se algo lá embaixo tivesse acordado com a presença deles. No passo seguinte, o piso afundou de uma vez, abrindo uma boca negra sob os pés da irmã mais velha e engolindo metade da sala num estrondo seco, enquanto a voz dela rasgava o ar. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo, porque o que ela vai achar aqui não é coisa para dormir tranquilo. Muito antes daquela noite de fuga, sirene distante e maré alta cobrindo o mangue, a vida de Lívia já era apertada. Aos 14 anos, depois de perder pai e mãe em um acidente de ônibus na estrada, ela virou, na marra, a responsável por 4 irmãos em uma periferia de cidade portuária que não perdoava vacilo. O pai, pescador, deixara só uma canoa velha, um motor quase quebrado e dívidas com atravessador. A mãe, cozinheira de bar de cais, morreu sem carteira assinada nem pensão, empurrando para a filha mais velha aluguel, comida, remédio e a tarefa diária de manter todo mundo estudando. De manhã, Lívia fazia faxina em casa de veraneio. À tarde, ajudava em marmitaria montando quentinha. À noite, vendia o que sobrava na porta do barraco, voltando sempre rápido para checar caderno de Caio, lição de Nanda, febre de Biel e pesadelo de Joana, que ainda chamava pela mãe. Quando conseguiu alugar um barraco de madeira mais afastado, num trecho de beira-rio onde o ônibus passava raro, achou que tinha dado um passo para longe da confusão, mas o aperto veio junto. Conta atrasada, visita do dono com papel na mão e a vizinhança comentando que 5 irmãos sozinhos dão problema. Foi num desses dias, em que o proprietário apareceu com prazo de 24 horas para eles saírem, que uma mulher desconhecida do cais se aproximou oferecendo uma casa escondida no mangue onde ninguém ia procurar, plantando em Lívia a ideia de um refúgio e abrindo o caminho até o piso que afundaria sob os pés dela. Lívia ainda sentia o balanço do chão abrindo sob seus pés quando o corpo parou de cair e bateu num tipo de plataforma dura, molhada, alguns metros abaixo. O impacto arrancou o ar do peito e por alguns segundos ela só ouviu o próprio coração disparado e o gotejar fino de água pingando de algum canto escuro sobre o rosto dela. Acima, os gritos dos irmãos vinham abafados. "Lívia!" A voz de Caio rasgou o vazio. Ela forçou a garganta. "Tô viva. Ninguém se mexe. Fica longe do buraco." Tossiu, sentindo o cheiro de lodo velho subir. Uma luz tremida dançou lá em cima, provavelmente a lanterna fraca do celular de Nanda. O recorte da sala aparecia como um quadro torto, a boca do buraco no piso, alguns pedaços de madeira pendurados, um pedaço do sofá fendido. Lívia piscou até enxergar melhor onde estava. O lugar não era exatamente um porão, nem só o espaço sob a palafita. Era como um nível escondido. Uma espécie de corredor largo de madeira e concreto úmido, com água fina correndo por um rasgo no chão e paredes marcadas por manchas escuras que pareciam mãos encostadas há muito tempo. O cheiro era misto de ferrugem, maré presa e mofo antigo. "Fica aí em cima, Caio, não chega perto da borda", ela repetiu. "Como é que a gente vai te tirar daí?" Ele respondeu, voz embargada. Lívia olhou ao redor, tentando ignorar o pânico. Se começasse a gritar junto, ninguém ia sair dali. No canto esquerdo, uma escada estreita de ferro descia ainda mais, engolida pela escuridão. Do outro lado, um corredor seguia para baixo da casa, com algumas ripas de luz filtradas por frestas no assoalho. Não era só um buraco.
Alguém tinha mexido ali e construído alguma coisa. Ela tateou os bolsos, achou o celular. Tela rachada, 8% de bateria, sinal morto. Ligou a lanterna mesmo assim. O feixe de luz revelou detalhes que deram um arrepio. Marcas riscadas na madeira formando fileiras de tracinhos, como se alguém tivesse contado dias. Lívia, a casa tá toda estranha, Nanda falou lá em cima. O pé da Joana tá quase na beira, Biel completou. Se afasta com ela pro quarto, orientou a irmã. Caio amarra uma das mochilas e faz uma corda com as alças, mas não chega na beirada. Se essa parte do piso abrir também, eu perco vocês. Ela forçou as pernas a se mexerem. Estava doendo, mas nenhuma dor aguda denunciava fratura. O chão em que tinha caído era uma plataforma de madeira reforçada com vigas, como se alguém tivesse preparado um andar secreto entre a casa e a lama do mangue. No fim do corredor, à direita, uma porta baixa de metal com pintura esverdeada descascando chamava mais atenção que o medo. Tinha um cadeado antigo arrebentado pendurado de lado, como se alguém já tivesse passado ali pouco tempo antes deles. Lívia engoliu em seco. A promessa da mulher do cais ecoou na cabeça dela. Lá embaixo ninguém encosta em vocês, e se souber usar nunca mais vão passar fome. Na hora, parecia só papo de quem queria se livrar de um problema. Ali, debaixo da casa, ganhava outro peso. Ela aproximou a lanterna do chão. A água que corria pelo rasgo era barrenta, mas tinha manchas escurecidas grudadas na madeira, como se alguém tivesse arrastado sacos pesados repetidas vezes por ali. Não era lugar de abandono. Era lugar de uso. Um estalo seco veio de cima. Um pedaço de tábua escorregou pelo buraco, quase atingindo a cabeça dela. Eu falei para não encostar na beira, Lívia gritou. Não fui eu, Caio respondeu. O chão tá mexendo sozinho. A casa respirava. Cada rajada de vento do lado de fora fazia a estrutura gemer, como se aquele segundo nível estivesse sustentando peso demais lá em cima. Se ficasse parada, corria o risco de desabar junto. Ela se aproximou da porta de metal e apoiou a mão. Estava fria, molhada e vibrava bem de leve, como se atrás dela houvesse alguma máquina distante ou o eco da maré batendo em alguma parede de concreto. Girou a maçaneta devagar. A porta abriu com um rangido longo. Do outro lado, um cômodo retangular mais seco, com prateleiras e caixas plásticas empilhadas até o teto, todas iguais, todas cinzas, todas marcadas com números rabiscados em canetão. Não parecia lugar de morador de mangue, parecia depósito de gente grande. Lívia entrou um passo, mantendo o corpo pronto para recuar. Na primeira prateleira identificou embalagens de macarrão, arroz, enlatados, tudo organizado como se fosse um pequeno estoque de mercadinho. Embaixo, porém, começaram as caixas pesadas trancadas com lacres de plástico. Ela passou o dedo por um dos lacres. Tinha marca de facção impressa, sigla conhecida no bairro. Na hora, entendeu por que alguém ofereceria uma casa onde ninguém ia procurar. Lívia, tem barulho lá fora. Nanda avisou de cima, agora mais longe, talvez já no quarto. Que barulho? Motor de barco. E alguém pisando no alpendre. O peito dela gelou de dentro para fora. Não era só a casa que tinha engolido eles. Era a guerra dos outros. Ela apagou a lanterna instintivamente, deixando só a luz mínima que vinha das frestas do piso de cima. Se tinha gente chegando, o brilho poderia entregar que havia alguém no depósito. No escuro, o som ficou mais claro. O vibro grave do casco batendo na estaca, passos pesados acima, vozes masculinas tentando ser baixas e falhando. Tem criança aqui. Uma voz abafada subiu. A dona falou que tinha uma família nova. Disse que ia rende bem para nós. Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Não era abrigo, era isca. Ela respirou fundo, segurando o pânico com os dentes. Se fosse subir gritando, virava alvo. Se ficasse, virava refém junto com os irmãos. No escuro, a mão dela encostou em algo metálico apoiado na parede do depósito. Uma antiga escada de marinheiro, dobrada, leve, com ganchos na ponta. Serviria tanto para subir, quanto para escorregar alguma coisa de cima para baixo. Não tinha tempo para pensar duas vezes. Caio, ela chamou baixo ainda do porão.
Se alguém falar com vocês, não diz meu nome. Diz que tá sozinho, que eu fugi pela mata. E segura a Joana, não deixa ela chorar alto. O silêncio lá de cima doeu mais que qualquer queda. Depois a resposta veio seca. Se você não voltar, eu não vou te perdoar. Ela apertou a escada com força. Não tinha plano perfeito, só um impulso. Usar aquele nível escondido e o barulho da casa contra os homens que acabaram de entrar. Um micromistério se somava ao medo maior. Quem montou aquilo tudo debaixo da casa e por que a tal mulher queria tanto que fosse exatamente Lívia a morar ali com os irmãos? A resposta ela só ia começar a encontrar quando abrisse a primeira caixa lacrada. O primeiro chute na porta lá de cima fez cair uma chuva fina de pó sobre o cabelo de Lívia. Ela encostou as costas na parede fria do depósito, segurando a escada dobrada como se fosse escudo. As vozes ficaram claras. Abre logo, Kaique. Eu sei que tem gente aí dentro. Não era voz de polícia. Era gíria de rua, riso de quem se sente dono do pedaço. Lá em cima, o silêncio dos irmãos parecia ainda mais alto. Lívia visualizava Caio plantado na frente da porta, Nanda encolhida com Joana na cama, Biel ao lado da janela torta, pronto para correr sem saber para onde. Se os homens arrombassem a casa, iam encontrar 4 crianças sozinhas num cenário perfeito de ameaça. Ela precisava de vantagem. Acendeu a lanterna de novo, mas apontando para baixo, só para ver os pés. Arrastou a escada dobrada até debaixo do buraco e mediu a distância com o olhar. Se encaixasse os ganchos direito, dava para subir em silêncio pela lateral do vão e aparecer em outro ponto da sala. Antes de subir, porém, algo chamou de novo a atenção dela. Uma caixa plástica no chão, diferente das outras, sem lacre, apenas tampada. Um pedaço da tampa já estava desalinhado, como se alguém tivesse aberto com pressa. Pela primeira vez desde a queda, Lívia hesitou entre a urgência de salvar os irmãos e a curiosidade feroz que ardia no peito. A tal mulher do cais falara em nunca mais passar fome. Se aquela casa era depósito de facção, ali dentro deveria ter coisa que valia dinheiro. Mas por que deixar 4 crianças sentarem em cima de um tesouro desses? Ela ajoelhou, ergueu a tampa só um pouco. Dentro, em vez de arma ou droga, havia cadernos grossos, plásticos de arquivo, fotos amareladas e recortes de jornal dobrados. No topo, uma anotação à caneta. Famílias, registro completo. Lívia puxou a primeira pasta. Nomes, datas, bairros, favores, dívidas. Era como um livro-caixa humano da quebrada. Quem devia proteção, quem tinha parente preso, quem tinha filho cooptado. Mais embaixo, reconheceu um sobrenome que lhe atravessou a espinha. O da mãe. Maria das Dores Almeida, cozinha do cais, favor antigo, dívida quitada com serviço e silêncio. A letra continuava embaixo, com tinta de outra cor. Filha mais velha, Lívia, anotada. Perfil bom para responsabilidade. O chão pareceu se mover de novo, mas não era a casa. Era a certeza de que alguém observava a família dela fazia anos, anotando cada passo, cada dificuldade. Não era acaso terem oferecido a casa a ela. Era planejamento. Outro estrondo lá em cima. Chega, vou meter bala nesse trinco, uma das vozes reclamou. O tempo da descoberta acabou. Lívia enfiou a pasta com o nome da mãe dentro da blusa, colada ao peito, encaixou a escada nos cantos do buraco e testou com o peso do corpo. A estrutura gemeu, mas aguentou. Subiu rápido, apoiando as mãos nas partes firmes do assoalho, surgindo num canto da sala ainda inteiro, protegido por um armário caído. Daquele ângulo via a porta principal, à beira do buraco e em sombra, os pés de 2 homens no alpendre. Um deles mirava o trinco com a arma, o outro segurava o batente. 3, contou o armado. 2. Espera. A voz de Caio saiu firme, de dentro. A porta tá abrindo. Lívia quis xingar, mas a frase seguinte segurou o impulso. Minha irmã saiu correndo com medo. Tava grávida. Ele inventava história na cara dura e se segurava nela. Os homens trocaram risadas curtas. Grávida! A tal dona não falou que tinha grávida nenhuma. Também não falou que iam chegar estourando tudo. Caio rebateu. Tô com 2 meninas pequenas aqui.
Se atirar e pegar nelas, vocês que seguram o caixão. Lívia prendeu a respiração. Não reconhecia aquele tom no irmão, normalmente calado, retraído. Ali ele estava tentando comprar tempo com o pouco respeito que sabia que bandido tem. Criança pequena. A arma baixou meio palmo. Abre devagar. Quero ver sua cara. Era a brecha que ela precisava. Enquanto eles se concentravam na porta, Lívia arrastou o armário só um pouquinho, fazendo o mínimo de ruído possível, até conseguir visualizar o corredor que levava aos quartos. Se alcançasse o quarto antes deles, poderia criar um atalho para os irmãos descerem para o nível escondido. Ela correu agachada, sentindo o piso tremer sob os passos leves. Cada tábua parecia anunciar que ainda havia mais peso do que a estrutura aguentava. Ao passar pela beira do buraco, lançou uma olhada rápida lá embaixo. A porta de metal continuava aberta, o depósito escuro esperando. Chegou à porta do quarto exatamente quando o trinco da entrada principal começou a girar. Empurrou devagar e viu o que temia e esperava ao mesmo tempo. Nanda sentada na cama, abraçada a Joana, Biel de pé ao lado da janela, encarando o nada. Não grita. Ela sussurrou, surgindo de lado. Nanda levou a mão à boca, os olhos enchendo d'água na hora. Joana pulou da cama para o colo da irmã mais velha, quase derrubando todo mundo. Eu sabia que você ia voltar, Biel murmurou, segurando o choro. Então me escuta. Tem um buraco na sala que leva para um lugar embaixo. Eu vou fazer vocês descerem por ali sem barulho. Lá dá para se esconder. E você? Nanda perguntou. Eu fico até ter certeza que não vão atrás, respondeu, sem tempo para suavizar. Na sala, a porta principal finalmente abriu. Aí, moleque, fica onde tá. Levanta as mãos devagar. A voz veio dura já dentro da casa. Lívia chegou perto da janela torta do quarto. Por baixo do batente, via a lateral da casa, o mangue preto, o poste onde o barco estava amarrado, o vulto de um terceiro homem do lado de fora. Não dava para fugir por ali sem ser visto. Ela puxou os irmãos para o corredor. Vem sem choro, sem pergunta. Se alguém falar com vocês, finge que não sabe onde eu tô. Biel olhou para ela com raiva e medo misturados. Você sempre manda a gente se esconder e fica para trás. É por isso que vocês ainda estão vivos, cortou sem erro. Perto da sala, os passos pesados dos homens ecoavam. Bonito esconderijo, hein? Um deles debochou. Logo vamos reformar esse chão. Lívia engoliu a resposta. Eles não faziam ideia do que já existia embaixo. Quando alcançaram a borda do buraco, ela se abaixou e encaixou a escada de marinheiro de um jeito que ficasse quase invisível de quem olhasse da porta. Desce primeiro, Biel. Se escorregar, cai num chão firme. Depois ajuda a Joana. Eu tenho medo de escuro. A pequena choramingou. Melhor escuro do que homem gritando na sua cara. Nanda soltou, dura, mas verdadeira. Biel desceu rápido. Joana veio chorando baixo, abraçada ao pescoço da irmã do meio, que quase perdeu o equilíbrio, mas conseguiu alcançar a plataforma. Por fim, Nanda sumiu na penumbra, deixando só Caio e Lívia ali em cima, separados pelos barulhos da sala. Vai, ela mandou. Não vou te deixar. A gente não tem pai nem mãe. Se eu cair de novo, é você que segurou todo mundo até aqui. Desce, agora. Ele trancou o maxilar, mas obedeceu, sumindo pelo vão. Lívia puxou a escada com um tranco e a empurrou de volta para o nível de baixo, tirando qualquer sinal de passagem. No momento em que se virou para a sala, a voz mais perto a fez gelar. Sabia que tinha mais gente aqui? O homem armado estava a poucos passos, apontando para o corredor. Atrás dele, o parceiro olhava em volta, farejando o cenário como cachorro em quintal novo. Minha irmã mais velha, Caio disse da sala, de mãos levantadas, ela estava no banheiro. Lívia respirou fundo e saiu do corredor na direção deles, ombros erguidos como quem não deve, mas sabe quem está na desvantagem. Então você é a famosa Lívia, o homem da arma comentou. A que a dona do cais disse que segura 4 crianças sozinha. Ele sorriu sem humor. Sabe por que a casa é sua agora? Porque ninguém melhor que você para tomar conta de coisa que não pode sumir. Ela pensou nas caixas lá embaixo, nas anotações sobre a mãe, nos tracinhos na parede contando dias. Não era só depósito.
Era arquivo da vida de metade da periferia. Se você fizer certinho, ninguém encosta nos seus irmãos. Ele continuou, sem baixar a arma. E quem sabe um dia você até ganha parte do que passa por aqui. E se eu disser não? O sorriso dele sumiu. Tá, e o mangue engole vocês como engoliu quem morou aqui antes. Na plataforma escura de baixo, Caio, Nanda, Biel e Joana ouviam tudo, comprimidos no depósito, cercados de caixas numeradas e segredos que ainda não entendiam. Entre o medo dos homens de cima e o mistério do que descansava ali embaixo, a família de Lívia descobria, aos poucos, que a casa no mangue não era um presente. Era uma dívida antiga que tinha finalmente vindo cobrar. E o pior, o nome dele já estava escrito nas caixas muito antes de aceitarem a chave. Lá embaixo, o ar parecia mais pesado depois da última frase do homem armado. Cada palavra que ele jogava na cara de Lívia vinha descendo pelas frestas do piso, escorrendo até o depósito como água suja de maré. Caio mantinha a lanterna do celular quase apagada, só um fio de luz, suficiente para ver o rosto dos irmãos. Joana chupava o dedo, o olho arregalado, enquanto Biel apertava os punhos, nervoso, sem entender direito, mas sentindo que o perigo tinha endereço. A casa é dela, mas quem manda aqui é outro nível, murmurou Nanda mais para si mesma do que para os outros. Ela olhava para as caixas, para os números rabiscados, para a pasta que Lívia tinha mexido às pressas. A gente não devia ficar fuçando, Caio sussurrou. Se fizer barulho, eles descem. E se o que eles querem de verdade tiver aqui? Nanda rebateu baixo. Se for por causa disso que trouxeram a gente... Ela se aproximou da caixa aberta, a mesma dos registros de família. Puxou outra pasta mais ao fundo. Na capa lia-se Almeida Histórico Completo. O coração de Caio falhou um segundo. Isso é o nosso sobrenome. Nanda abriu devagar. Dentro havia muito mais do que o que Lívia tinha visto. Recortes de jornal sobre o acidente de ônibus dos pais, boletim de ocorrência que nunca ninguém mostrou para eles, foto antiga do pai, ainda jovem, parado ao lado de um homem que Caio reconheceu na hora, o mesmo homem armado que agora apontava para a irmã lá em cima. Ele conhecia nosso pai. Caio sussurrou, a voz embargada. Não é só isso. Nanda apontou para uma anotação à caneta na parte de baixo do papel. Dívida transferida para herdeiros em caso de morte. Biel arregalou os olhos. Como assim dívida passa para filho? Nem é conta de luz. Nanda respirou fundo. Aqui não é banco, Biel. Aqui é outra lei. Na pasta seguinte, um nome voltou a aparecer. Da mãe. Só que agora acompanhado de uma frase mais recente. Serviço cumprido. Silêncio mantido. Filhos sob observação para uso futuro. Ah, eles já sabiam de tudo, Nanda concluiu. Vigiavam a gente desde sempre. A casa no mangue é só o jeito de juntar todo mundo em cima do lugar que mais interessa para eles. Esse lugar aqui, Caio completou, olhando as paredes do depósito. É tipo o cérebro do esquema. Se a polícia pega isso aqui, acaba com muito mais gente do que a gente imagina. Lá em cima, a conversa continuava. Então é assim, o homem dizia. Você fica morando aqui, cuida da casa, cuida dos volumes que chegam e saem, não faz pergunta, e em troca ninguém encosta nos seus irmãos. A voz de Lívia veio seca. E se a polícia bater aqui? Se bater foi porque você falou demais. E aí o problema passa a ser seu, não nosso. O silêncio que seguiu pesou. Nanda fechou a pasta com raiva, mas algo no fundo chamou sua atenção. Um papel menor, dobrado, com outra letra, mais firme, menos apressada. Abriu. Era uma espécie de carta. Se você está lendo isso, é porque finalmente descobriram que não tem saída fácil. A casa nunca foi só deles. Debaixo do depósito há mais um nível. E lá embaixo tem tudo o que eles mais temem perder. Mais um nível, Biel repetiu, engolindo seco. Já não chega a esse? Caio completou, olhando em volta. No rodapé da carta, um nome que nenhum deles conhecia. Rosa. A mesma Rosa que aparecia em outra anotação, ligada a uma palavra que já tinham ouvido na boca da vizinhança. Delação. Rosa deve ser a pessoa que morou aqui antes. Nanda arriscou. Talvez tentaram usar ela do mesmo jeito. E se ela tentou entregar tudo isso e sumiu?
Caio perguntou a voz quase inaudível. Os dois se olharam, sabendo que a resposta era óbvia. Naquele tipo de jogo, quem abre a boca some. Mas a carta continuava. Se quiser sair dessa, não é se escondendo. É escolhendo quem vai ter essas provas antes deles te calarem. O problema é que, para chegar no nível de baixo, precisa fazer a casa afundar mais uma vez. A casa afundar, repetiu Biel, igual aconteceu com a Lívia. Nanda olhou para o teto baixo de madeira. Talvez não tenha sido acidente, talvez tenha sido gatilho. Lá em cima, um ruído novo, algo pesado sendo arrastado pela sala. Tô trazendo o primeiro lote para conferir, o homem advertiu. Quero ver se essa estrutura aguenta. Outro respondeu com riso curto. Aguenta, sempre aguentou. A última vez que deu problema foi quando a moradora resolveu bancar esperta. Caio fechou a carta com dedos trêmulos. Eles já derrubaram essa casa em cima de alguém. E se a ideia for fazer isso de novo se a Lívia não obedecer? Nanda completou. Um estalo mais alto cortou a conversa dos irmãos. Parte do teto baixo do depósito tremeu com tanta força que um lasco de madeira caiu aos pés deles. Acima, os homens pareciam testar o peso. Se a gente ficar quieto, eles engolem a Lívia. Se a gente aparecer, podem usar a gente contra ela. Nanda respirou fundo, sobre o papel de rosa. Talvez a única saída seja usar a própria casa contra eles, antes que eles usem contra nós. Ali, naquele porão úmido, os 4 irmãos começaram a montar um plano que misturava o que a carta sugeria, o que sabiam da quebrada e o pouco que haviam aprendido sobre justiça no mundo real. Se não dava para fugir com os segredos, talvez desse para fazer o segredo cair na mão certa, junto com quem achava que mandava. E para isso, o tal nível de baixo precisava aparecer antes que a casa desabasse do jeito errado. Na sala, Lívia não tirava os olhos da arma, mas a cabeça trabalhava em outra direção. Cada passo que os homens davam, cada caixa que arrastavam, ela sentia vibrar no chão, imaginando o que acontecia debaixo das tábuas, onde os irmãos estavam escondidos. Vamos fazer o seguinte, o homem principal decidiu. Hoje a gente deixa as coisas mais leves, só comida e uns pacotes. Se amanhã estiver tudo no lugar, a gente começa a mandar o resto. Ele falava como se discutisse mudança de apartamento. Lívia ouviu amanhã como uma sentença suspensa, ganhara algumas horas. Mas também tinha entendido. Aquilo não era pedido, era ordem. E ordem de gente que, segundo as pastas lá embaixo, já tinha a família dela na mira antes mesmo dela aprender a ler. Quando os 3 finalmente saíram, o silêncio que ficou não era de paz. Era silêncio de bomba-relógio. Só depois que o barulho do motor do barco se perdeu no mangue, os joelhos dela cederam e ela caiu sentada no chão, ao lado do buraco. Podem subir devagar, murmurou a voz falhando. Caio surgiu primeiro, rosto tenso, segurando a escada de metal. Nanda veio atrás com Joana no colo, Biel colado na barra da camiseta dela. Eles sabem da gente desde o começo. Nanda começou sem rodeios. Não foi a casa que caiu na nossa mão, a gente que caiu no colo deles. Estendeu a carta de rosa para a irmã. Lívia leu rápido, os olhos correndo pelas linhas, parando no trecho sobre nível de baixo e deixar a casa afundar de novo. Depois encarou a foto do pai ao lado do homem da arma. Ele mentiu para mim na minha cara, ela disse baixa. Falou como se estivesse fazendo favor, e a verdade é que tá só cobrando o que acha que é dele. Caio apertou os punhos. E jogando a conta da vida inteira do pai nas nossas costas. Por alguns segundos ninguém falou. O vento bateu nas paredes da casa, fazendo a estrutura se inclinar um pouco. No mangue, o barulho da maré subindo lembrava que o tempo estava correndo. A carta fala que para chegar no último nível, tem que fazer a casa afundar outra vez. Biel lembrou. Mas se afundar demais, a gente morre junto. Não se a queda for controlada. Caio respondeu, lembrando das histórias que o pai contava sobre palafita. Toda casa em cima de estaca tem ponto fraco e ponto que aguenta tudo. Se a gente derruba só um lado, o outro aguenta. Lívia o encarou. Você sabe fazer isso? Sei onde mexer para a coisa piorar. E sei onde segurar para não virar tragédia total. A ideia que Rosa deixara no papel ganhou desenho.
Se conseguissem provocar um novo afundamento, bem na hora certa, iam expor o nível mais abaixo, o tal lugar que guardava tudo o que eles mais temem perder. Mas não bastava revelar. Precisavam garantir que alguém de fora, alguém que não estivesse na folha de pagamento de facção, visse aquilo. Se a gente for na polícia daqui, você sabe o que acontece, Nanda avisou. Some processo, some prova, some gente. Então não é aqui, Lívia respondeu. É lá fora. Ela lembrou de uma professora da escola que insistia para que Caio não largasse os estudos, mesmo com ele sempre faltando por causa de bico. Professora que vivia falando de ONG, defensor público, gente que ainda brigava por papel e documento. Tem uma pessoa que eu confio para pegar isso tudo se a gente conseguir chegar em cima, ela disse. Mas para chegar até ela, alguém vai ter que sair primeiro, com prova na mão, enquanto o resto segura a casa. O plano então se dividiu. Caio, que conhecia melhor a estrutura, indicaria quais vigas enfraquecer para o piso descer de novo sem esmagar ninguém. Nanda e Biel organizariam o que havia de mais importante nas caixas, pastas com nomes, registros, a própria lista da família. Lívia iria até a escola no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Levaria uma parte das provas para a professora e voltaria antes que os homens trouxessem o resto do lote. Joana segurava a barra da camiseta da irmã. E se eles voltarem enquanto você estiver fora? Lívia ajoelhou para ficar da altura dela. Aí você faz exatamente o que sempre fez. Fica juntinho de quem está com você. Eu não vou largar vocês, mas também não vou deixar que fiquem presos para sempre, num lugar que não foi feito para criança. A noite passou arrastada. Eles revezaram entre vigiar pela janela, reforçar mentalmente o plano e tentar dormir no chão da sala, longe da borda do buraco. De madrugada, a maré bateu tão forte que a casa inteira gemeu como se desse um aviso. Não dava para adiar por muito tempo. De manhã, com o céu ainda cinza, Lívia colocou a pasta mais pesada dentro da mochila escolar que não usava fazia meses. Caio anotou num pedaço de papel com desenho rápido as vigas que ele ia enfraquecer, enquanto ela estivesse fora, usando só martelo e paciência. Não precisa derrubar tudo hoje, ela reforçou. Só deixa pronto para na hora que eles subirem com carga pesada, o piso ceder de novo, mostrando o que tem lá embaixo. Se der errado, a gente desce antes deles entrarem. Se der errado, a gente ainda tem uma coisa que eles não têm. O rosto uns dos outros, ela corrigiu. Eles só têm medo de perder dinheiro, nome e segredo. No caminho até a escola, o cheiro de maresia parecia outro, mais ácido. Lívia andava rápido, mas não podia parecer que fugia. Não podia chamar a atenção de polícia, de curioso ou de informante de facção. Quando entrou pelo portão enferrujado, sentiu o chão de cimento mais firme do que qualquer coisa que pisara nos últimos dias. Encontrou a professora na sala dos fundos corrigindo provas. Colocou a pasta sobre a mesa como quem coloca um corpo. Isso aqui é a vida de metade do bairro, ela disse direto. E a nossa no meio. A professora demorou um segundo para entender, outro para decidir. Se for tudo isso mesmo, não é comigo que tem que ficar, respondeu, mas já puxando o celular. É com gente que aguenta apanhar de processo e não some fácil. Enquanto isso, na casa do mangue, Caio batia devagar nas vigas certas, enfraquecendo o lado onde os homens costumavam deixar as caixas mais pesadas. Nanda e Biel separavam o que já tinha cópia na pasta que Lívia levara e o que ainda precisava ser salvo. Joana, encarregada de vigia oficial, avisava qualquer barulho diferente vindo do rio. Quando o barco deles reapareceu na curva do mangue, o sol já começava a descer. Eles estão vindo, a menina avisou, com a seriedade de alguém muito mais velha. Todos tomaram suas posições. Caio largou o martelo fingindo que nada tinha acontecido. As vigas, porém, já não eram as mesmas. Os homens entraram mais confiantes dessa vez, trazendo caixas maiores. Agora sim vai começar a valer, um deles comentou arrastando o peso até o centro da sala. Lívia chegou alguns minutos depois, ofegante, mas tentando não demonstrar. Tinha voltado da escola direto para casa, com o estômago embrulhado de medo e uma pequena paz. Parte das provas já estava a caminho de gente que sabia o que fazer com aquilo.
Chegou bem na hora, o homem principal ironizou. Hoje é dia de inauguração. Ele mandou colocar 3 caixas enormes exatamente sobre a área que Caio tinha indicado, como zona de afundamento. O primeiro estalo veio suave, quase um suspiro. O segundo soou como tiro curto. No terceiro, o chão cedeu. As caixas começaram a descer, arrastando madeira, grito e poeira. Só que dessa vez ninguém foi pego de surpresa. Os irmãos já tinham se afastado e Lívia se jogou para o lado certo, rolando até encostar na parede. O que os homens não esperavam era ver lá embaixo não apenas um vão escuro, mas um nível inteiro de porão iluminado pela luz que entrava pelas frestas, lotado de caixas numeradas, prateleiras de arquivo e anotações espalhadas. O coração do esquema escancarado. Um deles praguejou alto. Quem mexeu nisso? O outro apontou para Caio. O moleque ficou sozinho aqui o dia todo. Só pode ter sido ele. Antes que a arma subisse de novo, uma sirene distante cortou o ar, vindo da direção do rio principal, não do mangue. Os 3 homens se entreolharam, inseguros pela primeira vez. A professora não tinha esperado. Assim que viu o conteúdo da pasta, ligou para contatos que dizia guardar para quando o buraco fosse mais embaixo. Um grupo de investigadores estaduais e gente do Ministério Público que já tentava há anos encostar grandes nomes da região. A sirene se multiplicou. Não era uma viatura, eram várias. Os homens se viram divididos entre terminar o serviço ali e correr para proteger o que ainda dava para esconder. O chefe rosnou uma decisão. Some com o que der. O resto já era. Apontou o dedo para Lívia. Isso não acabou. A dívida continua. Ela segurou o olhar dele sem abaixar a cabeça. A diferença é que agora não é só a gente que sabe que ela existe. Enquanto os homens recuavam para o barco, tentando decidir se salvavam o mangue ou o patrão, as viaturas se aproximavam pelo outro lado, guiadas pelas coordenadas que tinham recebido junto com cópia digital de parte dos arquivos. O que veio depois não foi milagre nem final de novela perfeita. Foi investigação demorada, depoimento longo, ameaça velada, gente poderosa tentando abafar o caso. Mas, pela primeira vez, a família de Lívia não estava sozinha numa luta que começou antes dela nascer. Meses depois, a casa no mangue continuava torta, mas com outro destino. As estacas principais foram reforçadas por uma equipe que não usava arma na cintura, mas prancheta e capacete. O porão, antes depósito de medo, virou espaço de memória e de atendimento, lugar onde assistente social, advogado e voluntário de ONG se encontravam com famílias que, assim como a deles, tinham descoberto seus nomes em alguma pasta esquecida. Na parede perto da escada, Nanda pendurou uma folha plastificada com poucas linhas, copiadas da carta de Rosa, com um acréscimo. Não é só a casa que afunda quando todo mundo finge que não vê. É o bairro inteiro. O jeito de segurar é juntar gente olhando para baixo e para cima ao mesmo tempo. Lívia, agora com algumas horas de estudo retomadas e o hábito de falar olhando nos olhos, ainda sentia, às vezes, o barulho do piso abrindo na memória. Mas sempre que isso acontecia, ela lembrava do momento em que o segredo veio à tona junto com a queda. Naquele dia, a casa quase engoliu a família. Mas foi também o dia em que, pela primeira vez, quem morava em cima deixou de ser só alvo e virou peça ativa na queda dos verdadeiros donos do medo.